Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos começar a leitura a partir do verso de número 8 e vamos ler até o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já adormecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, tinham oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí, também em figura, ele o recobrou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Quero lembrar da Miriam nesta oração, que está enferma, com dengue. Vamos orar pela vida dela, para que o Senhor restaure a saúde dela também. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos esta noite, louvando, exaltando, glorificando, bendizendo o Teu nome, cantando a Ti, orando ao Senhor, ouvindo Tua palavra, ofertando, ó Pai. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças pela Tua presença maravilhosa, graças pelo poder do Teu Espírito Santo em nossa vida. Graças, Senhor, pela direção do Senhor sempre em nosso coração. Graças pela paz de espírito, pelo amor, pela presença do Teu Espírito Santo, pela cura, pela libertação, pela salvação. Ó Deus amado, pedimos agora pela vida da Miriam, Senhor, que está ali, ó Pai, com aquela enfermidade. O Senhor conhece o que ela está passando. Cremos em nome de Jesus no poder do Espírito Santo, no poder de Cristo Jesus, para curar e libertar e restaurar a saúde. Por isso, Senhor, nós repreendemos todo o mal da vida dela em nome de Jesus.
Queremos te agradecer, ó Pai, porque a Cleide já pôde voltar para o seu lar. Agradecemos porque o Senhor atendeu as nossas orações, ó Deus, e abençoou a vida da tua filha. Graças te damos, ó Deus, por estarmos reunidos. Pedimos a tua bênção sobre os demais irmãos, aqueles que têm uma enfermidade, aqueles que precisam, ó Deus, de uma intervenção do Senhor, ó Pai, em suas vidas. Nós cremos no poder da tua palavra e cremos no poder do Senhor e pedimos que o Senhor haja, ó Pai. Abençoe aqueles que assistem pela internet, aqueles que estão aqui, ó Pai, e que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor somente do Senhor. Dá-nos sabedoria da tua palavra esta noite, ensina-nos a tua palavra, traz-nos, Senhor, a tua mensagem ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, sair daqui esta noite alimentados pela tua palavra e praticar a tua palavra na nossa vida. Nós oramos, pedindo e te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amados irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fé. A fé é um elemento absolutamente fundamental, importante na vida da igreja. Pela fé, nós somos salvos. Não somos salvos pelas obras. Não somos salvos pela lei. Somos salvos pela fé. A fé abre as portas para a salvação. A fé abre as portas para a vida, a caminhada com Deus no dia a dia. Não só somos salvos pela fé, mas vivemos pela fé. Caminhamos pela fé. Exercitamos a fé. Recebemos a ação do Espírito na fé. A fé é absolutamente fundamental. A minha pergunta esta noite é: você tem fé? Quantas vezes nós somos provados em nossa fé? Quantas vezes nós entramos numa crise de fé? Eu não sei se vocês já passaram por crise de fé. Parece que tem hora que nós estamos com toda a fé possível. A gente vai cheio de fé para resolver as coisas, para enfrentar a vida, para enfrentar as circunstâncias. Mas eu não sei se vocês já experimentaram isso. De vez em quando, me parece que a fé, de alguma forma, ela vai se esvaziando em nós. Tem horas que a gente entra numa crise, começa a duvidar de muita coisa que não deveria duvidar. Tem horas que a gente começa a assumir as coisas com as próprias mãos e falar: não, mas acho que não vai dar certo. Tem horas que às vezes a gente até fica meio depressivo em alguma situação e entra numa crise de fé. Será que temos fé? Já houve momentos em que você se questionou sobre a sua fé? Já houve momentos em que você disse: olha, parece que eu não tenho fé, viu? Uma coisa aí, parece que eu estou sem fé ultimamente. Já houve momentos em que a sua fé foi colocada em
em xeque, em risco. Se isso aconteceu com você, você não é o único. Saiba que todos nós cristãos, somos suscetíveis a ter crises de fé. Saiba que todos nós cristãos, a gente pode passar por momentos em que a nossa fé se abala de alguma forma, ou por uma dor, ou por uma enfermidade, ou por um problema na família, ou por uma própria crise existencial. Quando a gente olha para nós mesmos e diz, mas parece que eu não estou fazendo nada do que eu devia fazer, o tempo está passando, eu estou ficando velho, todos aqueles meus sonhos que eu tinha para realizar na obra do Senhor, parece que não vai acontecer nunca. Todos nós somos suscetíveis a crises de fé. Esta noite eu queria analisar com vocês bem rapidamente como é a fé. E talvez nesta mensagem a gente consiga trabalhar melhor as nossas crises de fé. Olhando para esse relato da vida de Abraão, eu quero analisar com vocês como é a fé realmente. Bom, em primeiro lugar, segundo este relato, me parece muito claro que fé não está relacionada com conhecer caminhos. Conhecer caminhos pelos quais você vai andar. Fé não está relacionada com isso. Fé está relacionada com conhecer, mas não conhecer caminhos, não conhecer direções. A fé está relacionada com conhecer pessoa, uma pessoa. A fé está relacionada com conhecer a Deus. O verso 8 que nós lemos diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão não sabia para onde ia. Ele saiu sem saber, sem bússola. Saiu sem mapa. Saiu sem itinerário. Saiu sem conhecer o caminho. Saiu sem a mínima ideia se ia para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Deus simplesmente disse, sai. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou antes. Primeiro mandou ele sair. Às vezes a gente quer conhecer os caminhos e acha que se nós não estamos conhecendo os caminhos, se nós estamos numa situação em que não sabemos se vamos para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, se nós estamos nessa situação é porque nós não temos fé. Mas fé não está relacionada com conhecimento de caminhos ou de situações. Fé está relacionado com conhecimento de Deus. Às vezes você não sabe mesmo para onde vai. Às vezes você não sabe o que será o dia de amanhã. Às vezes você nem sabe se deve ir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, como deve ser, você não sabe. Porque nem sempre você tem respostas. E não ter respostas não significa não ter fé. Você já se pegou sem respostas? O que a gente faz agora? Não sei. Para onde que a gente vai? Não sei. Você já se pegou sem respostas? É muito difícil estar sem respostas, porque nós, seres humanos, a gente quer
está em controle da situação. A gente quer ter sempre respostas para tudo. A gente quer ter respostas para as pessoas, a gente quer ter respostas para a nossa própria vida, a gente quer ter respostas para a nossa família, a gente quer ter respostas para os nossos amigos. A gente quer ter respostas para nós mesmos. Somos assim. Faz parte da nossa natureza pecaminosa, humana, querer ter todas as respostas para depois tomar as decisões. Mas a bem da verdade, nem sempre a gente tem todas as respostas. Tem horas que você vai ficar sem resposta. E ficar sem resposta em uma situação não significa ter falta de fé. Porque a fé não tem a ver com respostas. Fé tem a ver com conhecer a Deus. Fé tem a ver com relacionamento com Deus. Fé tem a ver com vida com Deus. E vida com Deus não significa saber qual que são as direções. Não significa necessariamente isso. Vida com Deus não significa necessariamente dar respostas a todas as questões da vida. Fé tem a ver com conhecimento e relacionamento com Deus. Tiago capítulo 2, verso 23 diz: E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Fé tem a ver com relacionamento. Amigo é alguém que se relaciona com. Amigo é alguém que tem intimidade com. Foi-lhe imputado isso como justiça. Ele creu e foi chamado amigo de Deus. Fé tem a ver com amizade com Deus. Fé tem a ver com vivência com Deus. Fé tem a ver com intimidade com Deus. Fé tem a ver com conhecer a Deus cada dia mais. Isso é fé. A fé se estabelece no conhecimento de Deus. É por isso, talvez, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus tem para nos falar, a não ser revelar a pessoa de Deus para nós, em primeira instância? Então, fé tem a ver com conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. É quando eu conheço Deus, é que a minha fé vai se estruturando. Você não precisa conhecer os caminhos, você não precisa dar todas as respostas, você não precisa nem mesmo ter todas as respostas para você. Ou talvez você não tenha muitas respostas. Mas mesmo assim você pode ter fé, se você conhecer a Deus, se você for amigo de Deus, se você se relacionar com Deus, se você quiser ter intimidade com Deus, se você desejar conhecer a Deus, porque fé tem a ver com o conhecimento de Deus e não dos caminhos. Esse é um primeiro pilar da fé que a gente precisa aprender. Eu posso nem saber o que vai acontecer amanhã, como não sei. Eu posso nem saber como é que eu vou me virar em tal situação. Eu posso nem saber como é que eu vou lidar com tal situação. Mas se eu conhecer a Deus, aquele conhecimento de Deus vai produzir cada vez mais fé em meu coração. Fé tem a ver com conhecer a pessoa de Deus. Segundo, a fé também não está relacionada com um conhecimento pessoal da minha pessoa, mas está relacionada com obediência. Então, além de eu conhecer a Deus,
fé também está relacionada com a obediência. O que é ter fé? Ter fé, primeiro, é conhecer a Deus. Ter fé, em segundo lugar, é obedecer a Deus. Isso é ter fé. O verso 8 diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Fé tem a ver com obediência. Então, quando a pessoa tem fé, ela obedece. Muita gente diz que tem fé em Deus, mas não se preocupa em obedecer à vontade de Deus. Muita gente diz, não, eu tenho fé, eu tenho lá minha fé com Deus, eu tenho minha fé, mas a vontade de Deus, não, mas eu tenho fé. Não, mas você faz a vontade de Deus? Não, eu tenho fé em Deus. Fé tem a ver com obediência à vontade de Deus. Alguém que diz que tem fé em Deus, mas que não obedece à sua palavra, que não obedece ao Senhor, na realidade está enganado em relação à fé. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Fé é igual obediência. A fé de Abraão foi mostrada por sua obediência. Ele obedeceu. Quando Deus mandou ele sair para uma terra que ele nem sabia onde era, e a obediência não exige explicações, obediência é obediência. Quando um filho é obediente, o pai fala, faz isso. Ele vai e faz. Quando ele é desobediente, o pai fala, faz isso. Ele diz, por quê? Explica para mim primeiro, como é que é aí, tenta me convencer, para ver se eu vou fazer ou não. Quando há obediência, não se exige explicações. Sai-te da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Tá bom. Não precisa de explicações. Obediência é obediência. Pega lá teu filho, teu único filho, Isaque, sobe ao monte, que eu vou te mostrar, e oferece. Pegou o filho, não perguntou, mas espera aí, como é que é isso aí? O senhor agora quer sacrifício humano? Espera aí, como é que é esse negócio? O senhor não tinha prometido para mim que ele seria a minha descendência, que seria a minha descendência como as estrelas do céu? Como é que agora o senhor diz para mim, mata o teu filho? Fé tem a ver com obediência, e obediência não pede explicação. Pega Isaque, sobe ao monte e mata ele lá. Tá bom? Parece simples, né? Mas não é. Quando Deus mandou sacrificar o filho, ele obedeceu. Porque a fé não só não pede explicações, mas a fé também não põe limites. A obediência não põe limites. É para obedecer, é para obedecer. E o que é para fazer? É para obedecer. E se Deus disse para você, se te baterem numa face, dá a outra. Não tem que pedir explicações. Mas ele bateu muito forte. Mas Senhor, não tem mais. Obediência não tem mais. Eu gosto muito do mundo militar, onde eu convivo com os militares. E eles têm um lema: ordem dada, ordem executada. Se um superior dá uma ordem, ninguém questiona a ordem. Ordem não é questionada, não é assim, Marcos? Ordem não é questionada. Ordem é executada. Ordem dada, ordem cumprida. Ponto final. Porque um militar aprende o que é obediência. Nós devemos entender que quem tem autoridade tem poder.
Quem tem autoridade tem poder. Agora, Jesus não tem autoridade, Jesus tem toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando o Senhor diz, não tenho o que falar. Se Jesus disse assim, perdoai, você não tem que falar assim, mas espera um pouquinho, deixa eu explicar o negócio aqui, não tem explicação. Obediência não pede explicação. Obediência faz. Perdoa, amém, está perdoado. Se te obrigarem a 1 milha, vai 2, está certo. Mas, cansei, estou cansado, 1 milha, já não aguento mais, meus pés estão doendo, agora eu vou 2, ele só me obrigou a ir 1, obediência é obediência, se falarem para ir 1, vai 2, se tomarem a túnica, dá também a capa, eu vou ficar sem nada, não importa, obediência é obediência, se mandou dar a capa, dá a capa. Vocês estão entendendo? Fé tem a ver com obediência. Alguém pode dizer, eu tenho fé em Deus, mas Deus fala uma coisa e ele faz outra, então você não tem fé. Você pode acreditar que Deus existe e tal, mas você não tem fé. Fé, você não tem. Fé é quando a gente obedece. Tem a ver com obediência. Porque quem tem autoridade, manda. E Jesus tem toda a autoridade. Toda. Toda a autoridade. Esses dias eu estava trazendo uma palavra para os oficiais da polícia. E eu disse para eles, um oficial tem muito poder, mas Jesus tem todo o poder. Um oficial diz uma coisa, tem muito poder. Mas Jesus tem todo o poder. Porque diante de Jesus, todos os oficiais, todos os reis, governadores, todos os senhores, todos os homens importantes, todas as mulheres, todos os seres, até os demônios, vão dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia! Todos. Porque ele tem todo o poder. Então, fé tem a ver com obediência. Mas como é difícil a obediência? É muito difícil. Vocês percebem como é difícil a obediência quando vocês têm filhos. Tá vindo aí, né? Você vai ver como é difícil a obediência. Não é fácil. Porque vai crescendo e vai ficando meio que desobediente naturalmente. Não é assim? Aí o pai tem que corrigir aqui, corrigir lá. Mas não é fácil. Nenhum filho, não venha me falar que tem um filho que nasceu e diz obediência total. Não me fala isso aí não, porque eu não acredito. Todo mundo já desobedeceu. Porque eu também já desobedeci meu pai. E eu também já apanhei. Já apanhei do meu pai e da minha mãe. Porque eu desobedeci. Ela não vai falar isso hoje aí, mas... Porque a obediência é difícil. Faz parte da nossa natureza pecaminosa desobedecer. Deus disse para Adão, você pode comer tudo, menos desse. Foi lá e comeu daquele. Quer que um filho faça uma coisa, é só dizer não faça. Aí começa a coçar para fazer. Obediência não é fácil. Porque a gente tem que lutar contra a nossa natureza pecaminosa. A gente vai lutar contra tudo aquilo que há em nós. Porque tudo aquilo que há na nossa natureza pecaminosa é rebelde. Por causa do pecado. Nós somos rebeldes. E nós temos que reconhecer-nos como rebeldes primeiro. E temos que nos rendermos a Deus e pedir misericórdia e perdão e dizer, eu sou um rebelde e preciso da sua transformação na minha vida, para me tornar um filho obediente. Fé tem a ver com obediência. Terceiro, fé também tem a ver
com esperança viva. Fé tem a ver com esperança viva. Verso 9 e verso 10 vão dizer: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava esperança. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Interessante, ele habitou na terra da promessa, mas como se fosse em terra estranha, porque a esperança dele suplantava aquela terra. Ele estava na terra prometida, que Deus tinha falado, mas ele habitou ali em cabanas, em tendas. Qual é a diferença da tenda para a construção? A tenda, você está ali de forma passageira, porque a tenda é feita para montar e desmontar, e aí você vai para outro lugar, e aí monta no outro lugar e desmonta. Agora, a construção, fundamentada no alicerce, não dá para desmontar e sair daqui. Então ele habita na terra que Deus prometeu, mas ele tinha uma esperança que ultrapassava aquela terra, porque ele conseguia enxergar além daquela terra. Então ele habita naquela terra em cabanas, mas esperava um lugar com fundamentos, fundação, alicerce. A fé é esperar um lugar com fundamentos, é não se apegar às tendas. Quando a gente se apega à tenda, a gente não tem fé, porque a fé percebe além da tenda. Tenda está aqui no texto comparada com construções fundamentadas, diferente de tenda. Abraão viveu em tendas, mas ele tinha fé porque esperava uma cidade construída pelo Senhor. Quando temos fé, a esperança se mantém viva dentro de nós. E que esperança nós temos que ter? É a esperança em Deus. É a esperança de que logo nós chegaremos à nossa cidade celestial. Fé tem a ver com esperança. E a esperança está linkada às realidades eternas. O texto que nós lemos hoje diz que eles esperavam uma pátria celestial. Era isso que eles esperavam. Eles não esperavam uma pátria terrena. Eles esperavam uma pátria celestial. Fé tem a ver com a esperança na eternidade. Quando a gente diz que tem fé, mas a nossa fé está tão somente relacionada com as coisas na terra, então a nossa fé está manca, ela está defeituosa, ela está doente, ela não é integral, ela não é verdadeira, ela não é profunda, ela não é resistente. O que o inimigo tem feito no meio das igrejas ultimamente é tirar a esperança da eternidade. Ora, que vergonha nós no século 21 que estamos, não temos esperança na eternidade. E Abraão, que viveu mais de 1000 anos, 1600, 1800 anos antes de Cristo, já esperava na cidade futura celestial. Abraão, que viveu no século 18, antes de Cristo, já esperava na realidade celestial, na pátria celestial. E a igreja do século 21 espera na pátria terrena.
A gente está brigando aí por causa de política, a gente está brigando aí por causa do Brasil, que vai ser o Brasil, que vai ser melhor que outro país, que não sei o quê, que outro país é não sei o quê. Nós estamos esperando aqui nessa terra. Abraão lá atrás esperava na pátria celestial. Nós montamos a tenda aqui e nós ficamos na tenda mesmo. É aqui que nós vamos ficar, aqui na tenda mesmo. E aí nós estamos construindo aqui, e nós queremos viver aqui, e nós queremos esperar aqui. Uma vergonha. E eu fico com vergonha diante desse texto, porque um homem que viveu antes de Daniel e das profecias de Daniel do fim, um homem que viveu antes de Moisés, um homem que viveu antes dos profetas do exílio e pós-exílio, um homem que viveu antes de Jesus, um homem que viveu antes de João, que escreveu o Apocalipse e que falou das realidades maravilhosas das celestiais para nós, um homem que viveu antes de tudo isso, tinha uma esperança na cidade celestial. E nós que vimos tudo isso, às vezes ficamos aí, será que eu vou conseguir a casa dos meus sonhos, o carro? Acho que o Brasil tem que lutar para ser um melhor país. O que é fé? Fé é viver em intimidade com Deus, conhecer a Deus. Fé é obedecer a Deus. Fé é ter esperança viva na eternidade. Se você arrancar esta pilastra da eternidade, da fé, você vai desmontar a fé. As pessoas têm muita crença, e crença é diferente de fé. Fé é aquilo que sustenta a vida de um cristão. Fé é aquilo que dá fundamento para a vida de um cristão. Então, quando temos fé, nós temos intimidade com Deus. Nós conhecemos a Deus. Quando nós temos fé, nós obedecemos a Deus. Quando nós temos fé, nós temos esperança na eternidade. Em último lugar, para irmos embora, fé é entregar o seu melhor para Deus. Isso é fé. Fé é quando você consegue, presta atenção, quando você consegue entregar o seu melhor. Não é o que sobra, é o seu melhor. Não é o que está estragando, é o seu melhor. Não é o que está aposentando, é o seu melhor para Deus. Verso 17 a 19 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Olha, Abraão não tinha também Ismael? Por que é chamado de unigênito? Porque Ismael não é contado na linhagem espiritual, mas sim Isaque. Isaque é o filho. Ismael não é considerado aqui. Então Abraão ofereceu o seu unigênito, porque a herança dele, a descendência, ou viria de Isaque ou não seria contada. Então era o unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. E Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Agora preste atenção. Quem é que tinha sido ressuscitado por Deus até então? Até chegar Abraão. Que se falasse para nós hoje, a gente já viu nas Escrituras pessoas sendo ressuscitadas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus ressuscita Lázaro 4 dias depois de morto. É mais fácil nós acreditarmos nessa ressurreição. Agora, Abraão, ele nunca, pelo menos a Bíblia não relata, que ele tivesse visto qualquer ressurreição. E nem na história. Não havia
nenhum relato de ressurreição na história. E ele creu, ele acreditou que Deus era poderoso para trazer de volta algo inédito que nunca tinha acontecido na história, trazer de volta à vida alguém que morreu. Ele creu. E dali também, em figura, ele o recobrou. Em figura, ele o recobrou, porque aquilo era uma figura de Cristo que iria ressuscitar. Então eu começo a pensar nesse texto aqui, eu entendo que Abraão teve a maior prova de sua vida, porque ele entregou o seu melhor. Ele entregou Isaac. Isaac era o melhor que ele tinha. Isaac, um filho. Quem é pai sabe, um filho vale mais do que qualquer coisa. Se alguém falar assim, olha, você prefere ficar com o seu carro ou com o seu filho? Você prefere ficar com o seu dinheiro ou com o seu filho? Você prefere ficar com a sua casa ou com o seu filho? O que você vai doar? Mas você vai ficar com um filho só, você vai perder a casa, você vai perder o dinheiro, você vai perder o carro, você vai perder o emprego, você vai perder até a roupa, ficar nu na rua. Você prefere entregar o seu filho ou entregar? Com certeza a gente dá tudo. Porque o filho vale tudo. O filho vale tudo. Pelo filho a gente morre, pelo filho a gente faz tudo. O filho vale tudo. E Abraão entregou o seu tudo, entregou o seu melhor, entregou Isaac. Isaac era o quê? Isaac era o futuro. Isaac era a descendência de Abraão. Isaac era o objeto do seu maior amor na terra. Isaac era a sua promessa, Isaac era o seu presente. Deus deu um presente e pediu de volta. Eu te dei o presente, agora você me devolve ele. Isaac era o seu presente esperado, amado, suado. Isaac era o seu único, o seu unigênito. Isaac era tudo que ele tinha. E ele entregou tudo. Abraão entregou tudo. Quantas vezes nós conseguimos entregar tudo? Será que a gente consegue entregar o nosso tudo? A gente consegue entregar a nossa família, a gente consegue entregar o nosso hoje, a gente consegue entregar o nosso amanhã, a gente consegue entregar a nossa casa. Será que a gente consegue entregar tudo, o nosso trabalho, o nosso corpo, a nossa saúde, os nossos direitos, o nosso amor, a nossa promessa, o nosso presente, aquilo que Deus nos dá, a gente consegue entregar? Porque tem hora que às vezes eu penso assim, não, mas se o Senhor me deu, não quer pedir de novo agora. É meu, é meu. Então não teria que ter me dado. Ter fé é entregar tudo. É entregar o seu melhor. É deixar tudo nas mãos de Deus. Ainda que acreditemos que Ele poderá retroceder o processo natural das coisas, ressuscitando o nosso Isaac, não importa, é entregar tudo. E isso é ter fé. Será que a gente consegue entregar tudo? Será que a gente dá o nosso melhor? Isso é ter fé. O que é fé? Fé é conhecer a Deus e procurar ter intimidade com Ele. Fé é obedecer a Deus. Fé é ter uma esperança viva que não se apaga. Fé é entregar o seu melhor a Deus. Você tem entregado o seu melhor
melhor dos seus dias, melhor da sua força, melhor da sua... Tem gente que é assim, não, espera um pouquinho, eu vou gozar o mundo primeiro, aí depois quando eu tiver com 98 anos, que eu não consigo nem levantar a mão direito mais, que eu estou jogado numa cama, que falta 15 minutos para eu morrer, aí eu me entrego ao Senhor. Ó Senhor, estou me entregando ao Senhor, me leva para o céu, eu te amo, viu? Se você procura ter intimidade com Deus, se você obedece ao Senhor, se você tem uma esperança viva no Senhor, e se você entrega o seu melhor para Deus, então você tem fé. Não importa a crise que você passe, você tem fé. Você tem fé. Fé é isso. Vamos ficar em pé. Enquanto os irmãos sobem aqui, feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Você entende que precisa ter intimidade com Deus e conhecê-lo? É esse o objetivo da tua alma, da tua vida, dos teus desejos? É intimidade com o Senhor. Você deseja conhecê-lo, você quer ter intimidade, tem buscado conhecer a Deus? Você tem buscado obedecer a Deus em toda a sua vida? Você tem buscado esta obediência? Você tem buscado a esperança, não deixado ela se apagar no seu coração? Se você tem essa esperança viva na sua alma, no seu coração, se você entrega o seu melhor para Deus todos os dias, o seu tesouro, o seu melhor para Deus, então a sua fé está sendo exercitada, a sua fé está agradando ao Senhor. Abraão foi amigo de Deus, mas não esqueçamos, Abraão foi considerado o pai da fé, o pai da fé. Senhor Deus, esta noite estamos aqui e pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nosso coração. Nós queremos exercer a verdadeira fé, queremos exercitar a fé, queremos buscar o Senhor com alegria, buscar o Senhor, entendendo, ó Deus, que o conhecimento do Senhor vai produzir em nós cada vez mais fé, e nós queremos te conhecer, nós queremos te buscar, nós queremos saber do Senhor, queremos ter intimidade com o Senhor, queremos, Senhor, te obedecer a cada dia mais, queremos te obedecer, queremos, Senhor, ter uma esperança viva, que nunca morre, Senhor, na nossa vida, alimenta a nossa esperança, ó Deus, queremos te entregar o nosso melhor, a nossa vida, a nossa força, a nossa juventude, a nossa família, a nossa casa, o nosso ser. Nós queremos entregar a nossa mente, o melhor do nosso cérebro, o melhor das nossas inquietações, o melhor das nossas elucubrações, o melhor do nosso raciocínio. Queremos entregar a Ti, Senhor. Queremos entregar. Ó Deus, venha fortalecer a igreja, que possa viver em fé, para a glória do Senhor, porque é pela fé que andamos, e o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.